Saudações em Cristo, eu sou o pastor Adriano Menezes, estou passando aqui para dar meus parabéns ao Brasil pelos 200 anos da sua independência. Uma história bonita e, se você não sabe, uma história que foi escrita ao lado da igreja. Sim, a igreja sempre esteve presente em todas as mudanças, em todas as histórias que mudaram o mundo, e não seria no Brasil. O Manifesto FIR é direcionado ou redigido de dentro de salões onde aconteciam reuniões secretas na igreja. A igreja é presente promovendo ou promulgando as pessoas a pensarem na sua independência do jugo opressor de Portugal. Não apenas no Brasil, mas na América do Sul, são pastores batistas que, depois de estarem fugindo, formam colônias que vão formar a poderosa nação dos Estados Unidos. E se você acha que é coisa da América, na Europa, o mundo é conhecido antes e depois da Reforma. Reforma protestante que, muito mais do que questões de fé, promoveu valores. Esta reforma começou a pregoar sobre a igualdade de gênero masculino e feminino, onde dava às mulheres o direito a falar e depois o direito a votar. Igualdade que, muito mais do que ser o direito de votar, promovia para as pessoas a democracia, onde todos podiam estar em pé de igualdade. Sim, e isso é tão visto na França, na Suíça, na Inglaterra. Na Suíça, mais precisamente, com John Calvino, onde suas ideias iam muito além da salvação em Cristo Jesus. Ele falava de valores, ele falava sobre princípios que são respeitados ainda hoje. Ou você acha que o Código de Hammurabi, que apresenta em si mais de 200 leis, tem como base o quê? A lei de Moisés, a palavra de Deus. Nos 613 preceitos de Moisés, lá temos valores que vão desde o respeito à mulher, desde como tratar um funcionário, um empregado, todas essas coisas que vão do meio ambiente à vida social. A Bíblia, a palavra, a igreja sempre presente. Quando eu olho para Salomão, um conceituado rei judeu, sabe aos pés de quem ele foi instruído? De um profeta chamado Natã. Falar em conselheiro, como não falar de Daniel, que foi conselheiro de 3 grandes reis do Império Babilônico, Medo-Persa. Lá estava alguém aconselhando valores. Na atualidade, se formos falar de conselheiros, teremos um pastor chamado Billy Graham, que por 50 anos foi conselheiro de presidentes norte-americanos, falando sobre valores, sobre princípios, sobre éticas, a palavra de Deus presente. Foi a palavra de Deus que foi a razão motivadora para a anulação da escravatura, abolindo de uma vez a escravatura no nosso país. Foi a palavra de Deus que incentivou conceituadas faculdades como a de Harvard, Princeton, que incentivavam as pessoas a conhecerem mais, porque quanto mais eu podia conhecer, mais eu podia entender os planos e os propósitos de Deus. O primeiro livro impresso na gráfica de Gutenberg foi o quê? A Bíblia Sagrada. E eu estou contando tudo isso só para dizer que sempre a igreja esteve presente. E por que eu estou falando isso? Porque, novamente, nesse período de eleição, a igreja tem sido a mola mestra, a bola da vez. Nunca ficou tão nítido na geração presente a importância da igreja. A igreja hoje é quem define o rumo da nossa nação. E se você acha que isso é apenas algo que aconteceu de paraquedas, estude sobre filosofia e você vai ver que algumas instituições, 3 define lá, defende os valores e o moral de uma nação. Entre elas está o Estado, na política e na justiça, entre outras a família e outra a igreja. E se você for ver como está o nosso Estado, a política, valores, há muito tempo que se perdeu. A justiça, eu nem falo de tão absurdas as coisas que estamos vendo. A família, essa está sendo bombardeada ao ponto de não saber mais quem é pai, quem é mãe, ao ponto de não saber quem manda e quem é mandado. Então só quem sobra é a igreja. A igreja é a última instância defensora dos valores e sempre foi assim. É por isso que eu venho até você dizer que nunca se fez tão necessário a igreja alçar sua voz. Eu tenho visto com muito apreço
Quantos líderes estão levantando e se promulgando, falando acerca da importância desse momento? E se para os desavisados isso é lugar em que a igreja não deveria estar presente, leia a história, porque a igreja sempre esteve presente. E como sacerdote e líder, eu venho até você dizer que estas eleições, que acontecerão daqui a alguns dias, são fundamentais para o destino da nossa nação. Então vote com alguém, como alguém que conhece a história. Como assim? Porque quando você conhece a história do seu candidato, você escolhe com mais destreza, você escolhe com mais firmeza. Não vote em alguém porque fala bem, porque Hitler era o maior dominador da oratória. Não vote em alguém por causa dos benefícios sociais que deram para você, porque assim fazia Nero com Roma na política do pão e circo. Vote em alguém que tem história. Qual é a história do seu candidato? Olhe para ele, mais do que o número ou o que ele fez para você agora. Olhe a sua história, como marido, como pai, o que ele foi, é o que ele continuará sendo. E se a sua história tem linhas escusas, pula fora, porque a sua atitude de colocar homens lá pode mais tarde custar um preço muito grande. Foi o que aconteceu na história e pode se repetir na nossa nação. Então, como sacerdote, eu venho até você dizer que a igreja foi, é e sempre será uma voz ativa no cenário mundial. Ela foi um agente de transformação e outra vez está em nossas mãos o poder de continuar mudando a história. E essa vez é a história do nosso estado, do nosso município, da nossa nação. Deus abençoe e que o Brasil continue entendendo que nada de prisioneiros de coisas imundas e sim dependente daquele que é a razão da nossa existência. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu voto com consciência, com conhecimento, com valores e fé. E você, como vota?